Olá, prazer, eu sou Bárbara Moura e hoje eu quero te contar sobre um pouco da minha história. Eu quero te mostrar como que eu cheguei até aqui, por que eu venho falando tanto de alimentação das nossas crianças, por que isso me move, por que isso mexe comigo e eu quero te contar isso. Você vem comigo? Eu sou a Bárbara. Hoje eu sou a mãe da Cecília, eu sou esposa do André, também sou a mãe do Chico, meu cachorro, que eu falo que foi meu primeiro filho. Só que antes de ser isso, né, antes de ser essa Bárbara, antes de ser a mãe da Cecília, esposa do André, antes de ser terapeuta ocupacional, eu sou filha do Ademir e da Neuza, que são as minhas bases, minhas raízes, juntamente com as minhas avós e infinidade de ancestrais que todos nós temos. Eu nasci no interior de Minas Gerais, numa cidade que chama Teófilo Otoni. Muita gente conhece, é uma cidade de médio porte, é referência para várias cidades ao redor, mas não se compara a Belo Horizonte, a cidade que eu moro hoje, que eu moro aqui desde os 17 anos, mas eu ainda vou chegar lá durante esse enredo da minha história. E eu nasci lá em Teófilo Otoni em 1988. E aí já dá para vocês fazerem as contas mais ou menos da minha idade, mas não tenho problema com a idade. E foi lá que eu criei todas as minhas referências de como eu sou como pessoa, como eu sou como profissional, como mãe, como esposa, como amiga, como qualquer papel que eu exerço na minha vida. É de lá que vieram as minhas raízes. Eu sou de uma família grande, uma família mista, vamos colocar assim. Eu tenho 7 irmãos, né? Comigo somos 7. Mas a grande maioria de par de pai, só que nós sempre tivemos muito contato, muita relação, então eu sou de uma origem de casa cheia. E o que casa cheia tem? Comida, almoço farto, muita gente. E isso é uma característica de toda a minha família, tanto da minha herança paterna quanto da minha herança materna. Porque a família do meu pai também é grande, é uma família de 9 filhos, e então tem muitos primos, muitos tios, e casa da minha avó sempre muito cheia, todo mundo gosta de fazer comida, se reunir no domingo para fazer um almoço especial. Da minha mãe a mesma coisa. A minha avó materna, ela teve 12 filhos. Eu não tenho tanto contato como da família da minha mãe, mas também é uma família muito extensa, muito calorosa, muito receptiva. E mineiro, né, já tem essa fama de comer e acolher sempre com um cafezinho e um pão de queijo. E somos assim, sempre família grande, com muita comida, muita fartura. E essa questão da alimentação, eu fui descobrindo com o meu autoconhecimento, e é legal contar minha história para vocês, porque eu tive que realmente lembrar de toda a minha história para poder passar ela aqui para vocês. E aí eu vou lembrando de que tudo tem uma referência alimentar muito grande. Todo mundo gosta muito de cozinhar, se reunir para fazer comida. Isso é muito prazeroso, é sempre muito gostoso estar com os meus familiares para fazer isso. Só que nem sempre eu fui assim. Essa pessoa que ama comer, ama fazer comida, ama lidar com a comida. Eu fui buscando, né, na minha história, e aí eu lembrei que eu era uma menina extremamente tímida. Na verdade, em algumas situações eu ainda sou, eu luto muito por isso, mas hoje eu já sou bem menos. Vocês podem perceber que eu tô gravando o vídeo, então isso demonstra que a minha timidez tem ficado para trás. E aí eu era uma criança que eu não conseguia falar que eu tava com fome. Eu tava na casa da minha avó, da minha tia, algum parente, assim, muito próximo, ninguém muito estranho pra mim, e eu não tinha coragem de falar que eu estava com fome. E aí normalmente o que acontecia? Eu começava a chorar. E aí a minha mãe, né, que mãe sempre conhece a gente, ela via que eu tava chorando e ela já sacava, Bárbara tá com fome. E aí ela me perguntava, bingo, eu tava com fome. E aí me oferecia comida e tal, me dava um lanche, não sei o que, e aí eu comia. E não só por consequência disso, mas eu tinha muitas crises de dor de garganta, muita inflamação de garganta. Então eu comia pouco, comia muito mal. E aí isso foi causando com que eu emagrecesse demais. Chegou uma época que eu pesava acho que 17 quilos, com uns 7 anos, mais ou menos, 7, 8 anos, e minha mãe desesperada, né, ia no pediatra, ia em tudo quanto é médico, e eu não comia, porque era assim, uma semana eu tava bem, na outra eu já tava com a garganta infeccionada, uma semana eu tava bem, na outra com a garganta infeccionada. E menina, é assim, né, gente, adoeceu, acabou, não come. E eu também era assim, adoecia e não comia. E com essas infecções de repetição, eu comecei a fazer um tratamento para infecção de garganta e tudo, acabou que tivemos um bom resultado, depois eu não tive mais infecções de garganta. Só que o que tinha naquela época, né? Eu falo que eu sou a típica criança dos anos 90. Eu tomava biotônico, Fontoura e sustagem. Ok, né? Sustagem, puro açúcar,
mas era o que tinha na época. E a minha mãe, assim, com certeza, eu juntava todas as economias, né, para me dar sustagem, fora as minhas outras irmãs. No meu núcleo familiar mesmo, eram mais 2 irmãs, nós somos mais 2 irmãs, e os demais a gente tem muita convivência, mas não tava ali, né, junto, assim. Então, a minha mãe desembolsava tudo, né, pra comprar esse sustagem pra mim, porque, nossa senhora, é muito caro, até hoje é muito caro. E eu amava, né, porque é doce, açúcar, que criança que não gosta. E aí, eu tomava sustagem, tomava biotônico Fontoura, e comecei a fazer esse tratamento, minha mãe me dava muitas vitaminas e tal, e aí eu fui recuperando dessa fase mais crítica da minha vida em relação à alimentação, vamos colocar assim. Eu tinha... e por ser muito magrinha e tudo, essa questão de ser meio que desnutrida, então todo mundo ficava muito no meu pé, minha avó, minha tia, meu pai e tal, que essa menina tá anêmica, essa menina tá não sei o que, essa menina tá não sei o que, minha mãe, com muito amor e tudo, eu tenho certeza que ela fez isso assim, pensando no meu melhor. E minha mãe, eu falo que ela é super inovadora, porque pensa lá nos anos 90, ela me aparece com suco verde pra eu tomar. Gente, pensa um menino de 7 anos. Gente, minha mãe me acordava com suco, tipo um copo de 500 ml de suco verde. Só que ela colocava tudo que vocês imaginarem nesse suco verde. Tinha dia que ela colocava beterraba, tinha dia que ela colocava cenoura, tinha dia que ela colocava leite, tinha dia que ela colocava limão, lara, tudo. Só que era aqueles liquidificador ruim, que não batia o suco direito, sabe? Então assim, eu tomava o suco sentindo os pedaços de tudo. Aí minha mãe colocava maçã, colocava banana, colocava tudo. Aproveitava aquele sucão e ai de mim se eu não tomasse. Ela já chegava assim, bom dia, bom dia, bom dia, toma aqui seu suco. Eu, não mãe, tal, porque eu sempre fui muito ruim pra tomar remédio. Eu falo que minha filha não é assim, não é à toa, né? Ela era muito ruim pra tomar remédio. Se deixasse, eu jogava os remédios tudo fora, gente. Ia lá enrolando minha mãe e jogava dentro do vaso. Até quando ela descobria, creu, né? Me lascava. Mas aí ela me acordava com esse suco verde. Gente, até assim... Tem pouco tempo, quase 30 anos que eu fui conseguir voltar a tomar suco verde, só pra vocês terem ideia de como que isso ficou registrado em mim, assim, eu não conseguia sentir o cheiro do suco de couve. Eu sempre adorei couve, como couve no almoço, crua, passadinha, do jeito que for eu como couve. Mas o tal do suco verde era assim, eu arrepiava. E aí eu fui me desensibilizando, né, buscando uma dieta um pouco mais saudável. E aí hoje em dia eu tomo suco verde bem tranquilo, assim, claro, obviamente. Eu coloco bastante abacaxi ou bastante laranja, bastante da fruta que eu for misturar ali naquele suco detox, que também se tiver com muito gosto de couve, eu ainda não consigo tomar. Vem assim, eu arrepio toda, não dá. Então assim, é algo que me marcou muito. E claro, que a minha mãe fez assim, com o melhores das intenções, né? Querendo o meu melhor, e realmente isso com certeza me nutriu, me fez, né, romper todas as barreiras dessa subnutrição que eu tava vivendo e fez aumentar a minha imunidade, fez a minha pele ficar ótima, tudo ficar ótimo. Só que menino tá nem aí pra isso, né, gente? Menino quer o quê? Prazer, quer divertir, quer coisa boa. A gente não quer, criança não quer trabalho. Ela quer os desafios, óbvio, mas nada que seja muito custoso pra ela, né? E tomar esse suco de couve pra mim era muito custoso. E eu tomei esse suco, não foi um ano, não. Deve ter sido até uns 10, 11 anos, que aí eu virei pra minha mãe e falei, olha, não quero mais, eu não consigo tomar mais, não dá mais. E aí aquela coisa de adolescente, não sei o que, e eu consegui me livrar desse suco de couve. Mas assim, volta e meia, quando a minha mãe, depois que eu mudei aqui pro Belo Horizonte e tudo, minha mãe falava, essa pele tá ruim, porque quando morava comigo, você comia bem, você era saudável, você não sei o que, e fala aquele tanto de coisa, né? Você tomava aquele suco verde, você não gostava, mas te fazia bem. Até hoje, gente, é o mesmo discurso, mas é discurso de mãe. E realmente esse suco verde foi muito bom pra mim. E eu falo, mãe, olha como você é visionária, né? Porque naquela época, sei lá, eu acho que não se falava em suco verde, isso é uma coisa mais atual. E há 20 e tantos anos atrás, ela já falava disso. Então, assim, muito bacana da parte da minha mãe, e realmente ela é muito atualizada em relação à nutrição, sabe? Quando ninguém tá falando de ração humana, de sementes de
Porque lá, a semente disso, minha mãe já tá falando disso, já tá tomando, ó, há muito tempo. Então ela é muito antenada nessas questões de alimentação, ela gosta de comer bem, ela sabe fazer tanto muito saudável quanto muito gordo. E tudo que ela faz é maravilhoso. Eu falo que não existe comida melhor que da minha mãe e da minha avó. Mas assim, eu tenho essa referência desse suco de couve. Mas no geral, apesar dessa subnutrição, desse histórico, desse emagrecimento meu na infância, eu sempre tive bons hábitos alimentares. A minha família sempre teve bons hábitos alimentares. E eu acho que o fato de a gente morar no interior faz você comer melhor, né? Assim, eram minhas tias lá do interior que trazia muita fruta pra gente, trazia amigos da minha mãe, sabe? Então assim, eu sempre tive muito contato com comida natural, minha mãe sempre, ou a minha mãe que fazia as comidas na minha casa, ou tinha alguém que fazia, mas era sempre comida muito fresca, muito legume, muita verdura, muita salada, muita fruta, sempre suco natural. Lá em casa teve uma época que minha mãe até... A gente deixava lá aqueles sucos de pozinho, sabe? Que vinha uma caixa, tinha abacaxi, morango, uva e sei lá, maracujá, eu acho. E aí você misturava aquilo na água, tacava açúcar e tomava. Ela deixava até assim pra gente se hidratar. E nem tinha muito essa ideia, o tanto que isso fazia mal, né? Mas no geral a gente sempre teve uma nutrição muito saudável. A gente sempre comeu na mesa. O meu pai sempre fez questão disso também, ele é que puxava mais nosso pé, que a gente tinha que almoçar na mesa com a família, então tava todo mundo ali, então acaba que você vê todo mundo comendo, você não come. Minha mãe ficava fazendo umas brincadeiras, ai, que a abóbora engrossa as pernas, né, porque eu era muito magrinha, então ela falava isso, que quiabo é bom pro cabelo, e né, eu tive alguns problemas com o meu cabelo, etc. Um dia eu ainda assumo meus cachos. E ela sempre trazia essas brincadeiras pra gente experimentar, provar. Às vezes ela dava uma forçadinha. Mas assim, tirando o suco de couve, ela sempre respeitou as minhas escolhas. Tem alguns alimentos que eu tenho alguma dificuldade pra comer, algo que é mais viscoso, mais... que tem uma baba, assim, tipo quiabo, inhame, tudo que é mais assim, eu tenho uma dificuldade para comer. E a minha mãe sempre incentivou que eu comesse, mas nunca forçou que eu comesse nada disso. E hoje eu já como inhame, eu tento comer o quiabo, tamanho, né? Porque por conta do filho da gente, a gente faz de tudo. Então a gente fica comendo na frente dele e acaba que a gente vai gostando também. Mas assim, a minha história de alimentação basicamente é essa. Então eu tenho essa fase da minha vida que eu tive essas dificuldades de alimentar, né? E dor de garganta, todo mundo, eu acho, no mundo já teve alguma vez na vida, e realmente é muito difícil para engolir. Então eu tenho essas lembranças na minha infância, o quanto que era difícil para engolir. E a minha mãe vem com essa história, com esse suco verde aí, esse copão de suco na minha vida, que me traz lembranças até hoje, mas que num todo, no geral, eu tenho uma boa referência de alimentos, tanto da minha família, né, desse momento da refeição, eu tenho boas referências, e é isso que eu quero levar para minha filha, sabe, é isso que eu quero trazer para minha família, quero pegar essas minhas origens, isso que eu tenho, e trazer para minha família, para o meu convívio familiar e para vocês, que fazem parte da minha vida também. Né? Eu compartilho com vocês aquilo que eu penso, que eu estudo, que eu vejo resultado, então vocês são uma extensão do meu conhecimento, então é importante eu trazer isso para vocês. Por que eu acho tão importante a gente ter a paz na mesa, né? Eu uso muito essa hashtag paz na mesa, porque é isso que me traz boas recordações, é estar com todos os meus primos num domingo, sabe, almoçar às vezes 3 horas da tarde, mas estar ali com todo mundo, meus tios, meus primos, brincar a manhã inteira e depois sentar para comer uma comida gostosa, que a minha mãe fez, ou que a minha avó fez, é estar na praia lá com toda a minha família, e minha avó faz aquela comida que a gente gosta, então você senta para um lanche gostoso. Então são essas referências muito positivas que eu tenho em relação à alimentação, e tem um paralelo também que me trouxe algum sofrimento, então na verdade tem um impasse aí dentro de mim, né, e que eu tô sendo obrigada a resolver isso logo depois da minha gravidez, assim, desde o momento que eu engravidei até hoje, então eu tô tendo que resolver isso, essas minhas dores, essas minhas angústias que eu trago da minha infância, e esse lado tão positivo que vem da minha família, da alimentação. E eu gosto de comer, eu gosto de estar na mesa, eu gosto de comidas variadas, eu gosto de ter aquele almoço fresquinho na minha casa todos os dias, eu faço questão de almoçar na minha casa todos os dias. Sabe, isso é prazeroso pra mim, é prazeroso ver a minha família ali sentada numa mesa, a gente reunida e almoçando. Porque isso retrata as minhas origens mesmo, retrata a minha infância, tudo que eu vivi. Então isso é muito gostoso e eu quero passar isso pra vocês também. Eu tenho uma recordação muito positiva, quando eu ainda morava com a minha mãe, as minhas irmãs, a gente
muito junto, o almoço de domingo era ali todo mundo ajudando, sabe? Eu descascava uma batata, a minha irmã ralava uma cenoura, e a minha mãe que fazia praticamente tudo, né? Ela ia delegando algumas funções, mas pra gente participar ali com ela. E a gente reclamava, ai mãe, não quero assistir televisão, eu quero fazer outra coisa e tal, não sei o quê. Mas era bom estar ali. A gente reclamava, mas estava ali, junto dela, colado nela, né? E aí ela ia delegando essas funções. Uma outra lembrança, assim, muito gostosa que eu tenho da infância é que a minha mãe, ela sempre fez biscoito. Fazia biscoito de queijo. Hoje em dia ela faz um de coco que é uma delícia. Já até virou sucesso lá no meu consultório. As mães vivem pedindo a receita. Mas pena que ela fez só uma vez, porque ela estava aqui em BH e fez. E aí eu compartilhei com quem estava lá, com quem pôde comer. E aí as mães adoraram as receitas. E eu espero comer muitos biscoitinhos de coco das mães dos meus pacientes, para lembrar da minha mãe. Mas ela sempre fez muito biscoito de queijo, fazia pão, rosca. E aí ela juntava a gente para participar. E eu gostava disso, as minhas irmãs gostavam disso. E eu tenho muita recordação mais minha mesmo, que eu sempre fui muito agarrada na minha mãe. E aí a gente fazia, e enrolava, fazia casinha, e minha mãe colocava pra assar o formato da casinha, fazia os bonequinhos, escrevia nosso nome. Então, assim, era muito divertido, sabe? Era muito gostoso. E ter essa recordação desse momento com a minha mãe, né? Com ela, o maior nosso, que é a nossa mãe, e lembrar disso. E eu quero retomar isso com a minha filha, eu quero retomar isso com vocês, e o quanto que isso me traz recordações positivas, sabe? Então, a minha mãe sempre tinha isso de juntar a gente para fazer os biscoitinhos, e ela ia deixando ali, como se a gente estivesse brincando de massinha, e ela vem retomando isso também com os meus sobrinhos, com a minha filha, e eles divertem, eles adoram. Então vamos lá, passou essa minha infância, essa minha adolescência, né, de rebeldia, deu basta no meu suco de couve, e aí com 17 anos, em 2005, acredito que foi isso, eu mudo aqui para Belo Horizonte. Né, faço esse rompimento lá na minha casa, esse rompimento assim, né, é o filho saindo de casa com 17 anos, um filho do interior que vai pra capital, e eu fui morar com a minha tia. A minha mãe sofreu muito, eu também sofri, mas eu acho que o jovem, né, o adolescente, ele tá mais aberto às mudanças, ele quer ir, então acaba que esse sofrimento é muito menor que dos pais, obviamente, né. E eu fui morar com a minha tia, e também uma tia que eu sempre tive muito convívio, sempre na minha infância, sempre foi pra minha casa, só que ela já tinha mudado para Belo Horizonte, e aí ela me chama para morar, para eu poder estudar, fazer o curso que eu queria, porque na época eu pensava em fazer medicina, eu só conhecia praticamente medicina, enfermagem, psicologia e nutrição, eu acho. Então eu tinha algumas dessas ideias. E depois que eu fui conhecer a terapia ocupacional, e aí eu me apaixonei pela TO, e tô aqui até hoje, sou com muito orgulho da terapeuta ocupacional. E aí eu me mudo para BH e chego também em uma família como a minha, uma família dela, né, de 3 filhos, meus 3 primos, que hoje são primos irmãos para mim, um carinho enorme por eles, a minha tia e o meu tio, e me acolhem muito, né, morei lá por 8 anos, e era a mesma coisa, no domingo era aquele almoção, todo mundo reunia, a gente ajudava, tinha dia que eu ajudava mais, tinha dia que menos, teve uma fase que eu tava menos presente, que aí eu tava namorando, de muito tempo de namoro, porque na verdade quando eu mudei para Belo Horizonte eu já comecei a namorar, e o André, né, com quem eu me casei, inclusive, então a gente vai muito pro sítio, até que onde eu estou no sítio do meu sogro e da minha sogra, então eu sempre vinha muito pra cá nos finais de semana, né, um pouco do refúgio mesmo da cidade, ou tinha festa, tinha não sei o quê, mas assim, sempre que podia, a gente tava lá no almoço de domingo, assim como na minha casa, reunido, ajudando a fazer, descasca uma coisa, um frita uma batata, o outro faz uma mistura, faz uma sobremesa, então, mas tava todo mundo ali participando, minha família gosta também muito de tomar uma cervejinha, então tava todo mundo ali junto, conversando e tal, reunido, e me retoma, e esses domingos, assim, me levava de volta pra minha convivência familiar, né, de pai, mãe, irmãs, e isso era muito prazeroso também lá na casa da minha tia. E aí eu fui seguindo, em 2007 eu passo no FMG, eu começo a minha graduação de terapia ocupacional, descobri a terapia ocupacional por conta da filha de uma amiga minha, de uma amiga da minha mãe, aliás, que ela falou desse curso, o que é isso, né, porque eu nunca tinha ouvido falar, como muitas pessoas nunca ouviram falar em terapia ocupacional. E aí eu pesquiso um pouco sobre esse curso e falo, bingo, é isso que eu quero. E aí a terapia ocupacional, se você que está assistindo aí não sabe o que é como o nome fala. A gente trabalha com as ocupações. Eu sempre quis trabalhar com criança, mas eu não sabia exatamente qual curso que eu queria fazer para eu poder trabalhar com crianças. E a terapia ocupacional me trouxe infinitas possibilidades para trabalhar com criança. Poderia trabalhar com criança, eu posso trabalhar, né, com criança na escola, com criança em
em hospital, com criança no consultório, com criança de rua, com criança na situação que for, com deficiência, sem deficiência, do jeito que for, porque a gente trabalha com ocupação. Como o nome já diz, né? A gente trabalha com ocupação. Então, todas as áreas de ocupação que condiz com uma criança, que é o brincar, as atividades de autocuidado. Uma delas é a alimentação, nessas atividades de autocuidado, é se vestir, é ir para a escola, é o lazer, é o sono. Então, eu falei, gente, é isso que eu quero. Então eu entrei na faculdade de TO já na pediatria. E aí meio que a gente se junta, né, com aquelas pessoas que também gostam de crianças. E por incrível que pareça, todas elas continuaram na área infantil. Todas as minhas amigas que queriam continuaram. Algumas que às vezes nem queriam tanto, hoje estão. Mas então a gente continua trocando figurinha, a gente continua na mesma área. Muitas outras foram para as áreas de saúde mental, para as áreas de reabilitação física. Outras desistiram da TO. Mas a gente continua próximo, continua conversando, continua trocando ideias. Mas assim, eu sempre, desde criança, quando perguntava assim, o que você quer ser quando crescer? Eu falava pediatra ou professora. E aí eu acho que eu juntei as duas coisas, porque TO tem muito de professora, tem muito de pediatra. Eu não gosto de ficar falando isso, que aí pega um, pega outro, mistura no liquidificador, porque era mais ou menos assim que a gente entendia TO no princípio. Pega fisioterapia, pega psicologia, mistura tudo no liquidificador, que aí é o terapeuta ocupacional. Não, não é. Nenhuma dessas áreas trabalha com ocupação. Ou se trabalham, tem um outro viés, um outro olhar, um outro conhecimento. A terapia ocupacional tem a ocupação como foco, como objetivo. Se você não brinca, eu vou fazer essa criança brincar. Se a criança não está participando na escola, eu vou fazer ela participar. Se a criança não consegue escrever, eu vou fazer ela escrever. Mas a gente lida com função, com ocupação e ponto final. Mas a gente ensina muito. Eu acho que todo mundo, todas as áreas têm um pouco de professor, né? Que é a nossa base de conhecimento. Então, não tem como cada um pegar um pouco do professor que teve. Eu espero que cada um pegue do melhor professor que teve na vida para ensinar para o outro, para passar para o outro algum tipo de conhecimento. Então, eu sempre quis trabalhar com criança e até hoje eu amo trabalhar com criança. Só que depois que eu comecei a trabalhar com criança, o que eu percebi? Que eu gosto é dos pais das crianças. Eu adoro trabalhar com criança, adoro estar no consultório. Eu viro uma palhaça, uma brincalhona. Na hora que eu tenho que ser muito séria, eu sou muito séria com as crianças, mas na hora que eu tenho que rolar no chão com elas, eu rolo no chão. Eu amo aquela ingenuidade, aquela singularidade, sabe? Aquela certeza no olhar de uma criança. Elas me renovam todos os dias. O dia que eu chego muito pra baixo, aquela criança me anima e me renova. Mas eu gosto demais do contato com a família. Eu gosto muito de ouvir a família. Às vezes eu não preciso falar nada, eu só escuto. E elas saem de lá assim, nossa, parece que mudou a vida. Mas não, eu só escutei. E aí eu tinha algumas dificuldades num outro lugar que eu trabalhava, porque o tempo entre um paciente e o outro era muito curto. Na verdade, nem tinha tempo. A gente entregava o paciente para a família e já pegava outro. Mas eu sempre dava retorno. Eu sempre falava assim, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, ele ficou assim, ficou assado e tal. E aí, como eu acho que eu já tinha esse perfil de ouvir as famílias, aí eu conversava, a outra família reclamava que eu pegava a criança atrasada, e aquela confusão, mas porque eu queria estar ali, sabe? Eu queria ouvir essa família, eu precisava ouvir. Porque não adianta eu pegar uma criança, não sei como que ela passou a noite, eu não sei como foi a semana, eu não sei como essa mãe está, eu não sei como esse pai está, se foi a avó que levou, se foi a tia que levou, se foi a babá. Quem tá com esse menino, quem tá com essa menina? Porque é reflexo, né? A criança é reflexo dos pais, é reflexo de quem cuida. Então a gente tem que entender. E aí eu sempre quis isso, eu sempre tive sede disso. Então assim, às vezes quando faltava o paciente na frente, eu adorava. Eu não corria, ia lá pra dentro da sala curtir meu horário vago, vamos colocar assim, não. Eu ficava lá conversando com as famílias, sentava do lado, se tivesse uma cadeira pra eu sentar. E aí hoje, com o meu consultório, eu posso fazer isso. Eu já marco pacientes de 10 minutos entre um e outro. Eu tenho esse 10 minutos de retorno com os pais. Tem alguns pais que usam 10 minutos, tem os pais que não usam, tem pais que usam metade, tem pais que às vezes quase ultrapassam, mas eu gosto, sabe, disso, de estar ali, de ouvir as mães, principalmente as mães de criança que tem alguma deficiência, autismo, paralisia cerebral, síndrome de Down. O que a gente vê? São pessoas muito sós, é muito cruel, sabe, o mundo para as mães de crianças com alguma deficiência. A grande maioria são muito só. Então, quando tem alguém para ouvir, você não precisa dar a solução, às vezes, para essa mãe, você só precisa ouvir. E aí, na hora que eu me coloco nesse papel de ouvir as mães e falar, olha, calma, você não tá sozinha, pelo menos naquele lugar, naquele momento, naquela hora, ela não tá sozinha. E o que eu puder fazer para mudar alguma realidade na vida dela, eu vou fazer. Eu tenho prazer de fazer. E aí, eu fui descobrindo isso, sabe? Que eu gosto demais de estar com a família. Eu falei, gente, eu preciso fazer algo muito
voltado para as famílias. E aí eu fui descobrindo, foi nessa caminhada. Então eu comecei lá, né, que eu entrei na minha faculdade, eu entrei na faculdade em 2007, formei em 2012, no tempo certo, assim, eu nunca parei nada, eu só queria formar, eu queria começar a trabalhar. A faculdade na época eram de 5 anos, hoje são só 4. Então terminei, comecei numa clínica, depois eu passei num processo seletivo de residência multiprofissional em saúde da criança. E aí eu tive contato com muitos profissionais, só que era num ambiente, a maior parte do tempo, era um programa de residência de 2 anos, e a maior parte do tempo desse programa era em hospital. Então eu fiz em um hospital, era só hospitais públicos, né, porque é da prefeitura de Belo Horizonte esse programa. Então, e eram 60 horas semanais. Então a gente ficava dentro do hospital o dia inteiro. E aí eu rodei o Hospital de Lomberes, pela maternidade Sofia Feldman, com os pacientes da UTI neonatal e com as mães. Lá eu tive muito contato com mães, então assim, me trouxe uma bagagem enorme a minha passagem pelo Sofia Feldman. Foram só 2 meses, mas eu falo assim, foram 2 meses muito intensos. Me trouxe amizades intensas, amigos incríveis, assim, e muito conhecimento, muito conhecimento. E o Odilon Beres, a mesma coisa, me trouxe amizades incríveis, amizades intensas, porque pensa ficar o dia inteiro com a pessoa, né? E aí um conhecimento muito profundo de outras profissões, da fonoaudiologia, da psicologia, da nutrição, da fisioterapia, áreas que às vezes, da assistência social, áreas que eu nem tinha tanto contato assim, lá eu pude ter com profundidade, sabe? Realmente conhecer o trabalho, trabalhar junto. Então me fez crescer demais esse programa, mas me fez entender que eu não queria hospital, eu queria criança, mas eu não queria hospital. Então eu terminei a minha residência, fui trabalhar em uma clínica de Belo Horizonte que me escancarou as portas, tive muito sucesso lá também, sabe? Também amizades, assim, eu acho que todo lugar que eu vou, o principal que eu levo são as amizades, as pessoas que me marcam a vida mesmo, e me trouxe muito conhecimento, muito desse contato com as famílias, me fez ver o tanto que eu gosto desse contato com a família, o tanto que eu gosto de ambulatório, porque eu tenho esse tempo para conversar com as famílias, só que eu precisava de mais tempo. E eu saí de lá, na verdade, porque eu engravidei. E aí, durante toda a minha gravidez, eu trabalhei, trabalhei assim, até quase parindo a Cecília. Saí uma semana antes, porque eu não queria deixar meus pacientes na mão. Então, aí a outra TO já começou a atender no meu lugar. Mas trabalhei até o final. Eu engravidei em 2017. Então, terminei a faculdade em 2012, comecei a minha residência em 2013, que foi até 2015 que eu entrei nessa clínica de Belo Horizonte, chama Clínica Sentidos, excelente. Depois, em 2017, eu engravidei, fiquei esse ano da minha gravidez lá, que eu falo que foi uma gravidez de 1 ano, né? Engravidei no início do ano até o final, praticamente até novembro que ela nasceu. Fui para minha licença maternidade e eu morava muito distante, uma ponta a outra. Eu atravessava a cidade todos os dias para ir trabalhar. Eu trabalhava o dia inteiro e depois que a Cecília nasceu, eu falei, não vai dar. Não vai dar, e foi um dos motivos que eu saí de lá. E assim, saí de lá, tenho certeza, com as portas muito abertas, que acho que todo mundo entendeu o motivo, e aí eu fui abrir o meu consultório do lado da minha casa, eu vou a pé trabalhar, então assim, eu tenho a vida que eu queria. E é isso, só que a gente vai descobrindo, né? A gente vai sempre querendo mais coisas, mais coisas, mais coisas, e agora eu entrei nesse mundo digital e que eu quero dividir com vocês meu conhecimento. Mas assim, que ponto foi esse, né? Que eu vi que eu gosto dessa área de alimentação, de seletividade alimentar. Foi na hora que eu vi a minha filha com quase 2 anos, comendo praticamente só feijão. Frutas comia algumas, umas 3, iogurte e feijão. Falei, não, está errado. E eu já atendia crianças com transtornos alimentares. Eu estava terminando a minha certificação internacional de integração sensorial e tem uma parte que fala de alimentação, que foi um dos meus focos devido aos meus pacientes, dificuldades dos menos pacientes. Percebi a minha filha assim, eu já atendia crianças com essas dificuldades e, na verdade, eu fui percebendo que acho que 99% dos meus pacientes, que a maioria que eu atendo são crianças autistas, têm transtorno alimentar. E as mães, às vezes não, sempre traziam essa demanda, mas não de uma forma assim, eu quero que você intervenha com a dificuldade alimentar de fulano. Não, elas não traziam assim. Mas entre linhas, elas sempre trazem essa dificuldade alimentar. Sabe que essa dificuldade alimentar mexe com a gente, que é mãe, mexe muito com a gente. E só que eu percebi isso só depois com a Cecília. Sabe, foi aí que isso se escancarou na minha vida. E aí os pais sempre trouxeram essa demanda para mim. E parece que eu meio que tampava meus ouvidos para essa demanda. Quando eu estava na Clínica Sentidos, lá quem trabalhava com transtorno alimentar, quem trabalha lá com transtorno alimentar é a fonoaudiologia. Então, como já tinha uma área já com experts no assunto, que já fazem isso muito bem, não
não tinha muito porquê eu intervir nessa área. A gente intervia, mas de uma forma mais indireta. Vamos colocar assim, mais organizando a criança para ela conseguir ficar sentada, ou um treino mais específico de levar o alimento à boca. Mas essa área de dessensibilização do alimento, de apresentar os alimentos, né, de aumentar o cardápio e tudo, não era muito da terapia ocupacional lá. E aí eu vim pro consultório e eu percebi que muitas crianças às vezes não tinham nem acompanhamento de fono, e traziam essas demandas, e chegando essas demandas, por ser as características, a maioria das vezes por ser além do o transtorno alimentar ser de base sensorial, então por isso que muitos são encaminhados para terapia ocupacional, e aí eu lá com essa criança, então eu tive que suar a camisa, estudar muito, usar muito como base que eu aprendi lá com elas, e vem dando muito certo. Só que aí eu vi a minha filha nessa situação, e em 2019, que eu percebi que a minha filha só comia isso, foi um ano difícil para minha família, que o meu sobrinho de 4 anos estava num processo de quimioterapia, em tratamento de um linfoma, muitas dificuldades alimentares. E aí, meio que eu me perdi nesse ano. Foi um ano que foi passando, a gente foi fazendo o que dava conta. Minha irmã e meu sobrinho ficavam muito na minha casa, que eles moram no interior, e o tratamento foi em Belo Horizonte. Então, foi se perdendo, e aí na hora que eu acordei, eu falei, gente, minha filha não tá comendo. A gente tá brigando na mesa todo dia, e eu meio que vão comer e tal, e meu marido, e todo mundo meio sem entender, a minha sogra que tem muito contato, meu sogro, e todo mundo meio que a gente fazendo a coisa errada, oferecendo alimentos na hora errada, tudo errado. Tudo aquilo que eu orientava, eu tava fazendo tudo errado. Eu falei, opa, acorda, sua casa tá precisando de você. E aí eu falei assim, gente, eu vou pegar minha filha, eu vou pegar tudo que eu oriento, eu vou sistematizar isso e vou colocar em prática. E aí eu comecei fazendo conforme eu ia dando conta. Cada semana ou cada dia que eu ia vendo que ela ia evoluindo, eu fui mudando, fui ajustando, fui mudando, fui ajustando. E fui vendo resultado, fui vendo resultado, fui vendo resultado. E aí eu fui cobrando mais das mães. Olha, isso dá certo. Faz que isso dá certo. Você pode fazer, porque eu tô testando em casa e tá dando certo. Eu tô testando em casa e tá dando certo. Então assim, pra mim foi fácil fazer essas mudanças pelo meu conhecimento, por já trabalhar com crianças com transtorno alimentar, por saber do desenvolvimento infantil, por ter acesso, né, até livros de literatura científica, livros internacionais e tal, e fui pegando esse conhecimento, fui juntando isso tudo, usando muito do que eu aprendi na certificação de integração sensorial, porque eu acho que é uma mudança de vida para quem trabalha com criança, tem que fazer. E aí eu peguei isso, sistematizei isso e falei, gente, se você fazer isso nessa ordem, você vai ter muito resultado. Peguei uma amiga que tem um filho, ela mora em outra cidade, mora uma cidade próxima de Brasília, não sei o nome, naquela cidade satélite. Ela não tem condição de colocar o filho dela no tratamento de fono, TEL e tal. Falei, olha, vamos fazer umas aulas por Skype, e aí eu vou te dando uma ordem de orientações, você vai fazer e vai colocar em prática. Ela colocou e a coisa funcionou. Falei, gente, eu preciso contar isso para as pessoas, eu preciso mostrar para as pessoas que tem jeito, sabe? Que a gente não precisa ficar no desespero que nosso filho não come. E aí, nessa onda toda de autoconhecimento, e vim aqui contar a minha história para vocês, eu falei, mas eu preciso entender, assim, tudo que aconteceu comigo e a minha filha, que ela tem essa dificuldade. Ela tem algumas sensibilidades, né, algumas hipersensibilidades táteis, que é um pouco que traz essa dificuldade dela de não aceitar todos os tipos de alimento na via oral. Isso eu já tinha clareza, já de muito tempo, e aí eu fui dando os estímulos sensoriais para ela, estímulos proprioceptivos, estímulos vestibulares, que eu sabia que ia ajudar ela a se manter na mesa, a não ter problema em pegar os alimentos, as texturas e tudo. Só que eu não fiz o outro lado, né, que é algo mais do social da alimentação, do comportamento da alimentação. Eu não tinha introduzido esses outros saberes pra gente melhorar a nossa alimentação. E foi juntando isso tudo que eu consegui os resultados que eu consegui com ela e com o filho dessa minha amiga, e tenho conseguido com os meus pacientes no consultório. E eu fui percebendo, assim, que a dificuldade alimentar da minha filha, né, a nossa, eu falo a nossa porque a dificuldade alimentar de um filho não é só dele, é de quem está envolvido também. Então são das duas partes. E eu comecei a perceber que desde a minha gravidez, e a partir do momento que
que eu engravidei, acho que na 6ª semana eu comecei a enjoar. Eu tive aquele enjoo normal, até 3 meses. Só que eu não conseguia comer praticamente nada. Então, assim, a minha filha, ela teve pouco contato com a variedade de alimentos, sabe? Com a variedade de sabores no útero. Porque desde o útero, o bebê, ele já tem o desenvolvimento do paladar, então ele já sente o líquido amniótico, ele já vai tomando o sabor dos alimentos que você come. E aí ela não teve esse contato, porque eu não comi bem. Eu assumo, eu não comi bem na minha gravidez. Até o 3º mês eu comi aquilo que dava, aquilo que entrava, assim, eu comi um pedacinho de pão, pra mim eu já tinha praticamente almoçado. Fruta era uma ou outra que eu conseguia comer. E aí depois desse tempo que eu parei de enjoar, eu comecei a ter azia. Então eu comi muito pouco na minha gravidez. E o que descia era carboidrato. Sorvete, gente, só bobagem. Comia das outras coisas, comia, mas assim, mínimo. E aí eu fui, né, fazendo essa retrospectiva da minha gravidez, de como foi tudo. E aí, enfim, o primeiro, né, ela já teve pouco contato com a variedade de sabores na nossa gestação. Tá, ok, vamos lá, né, não tem o que fazer mais, já passou, pronto, acabou, não adianta eu ficar me culpando, me martirizando por isso. O que eu posso aprender é, se eu engravidar de novo, eu posso fazer diferente se eu conseguir também, porque eu também não conseguia comer muito bem, sabe, não descia, assim, toda mulher... Vocês que são mães, que eu acho que a maioria que tá assistindo o meu vídeo sabe como que é. Ou tem mulheres que comem demais, tem mulheres que comem de menos, tem mulheres que não comem. Eu comia de menos, tanto que eu engordei 6 quilos na minha gravidez. E ela nasceu bem gordinha, ela nasceu com 3,5 quilos. Então assim, ela não nasceu magrinha pra falar, né, que eu não comi nada, isso aqui. Não, ela nasceu bem rechuchudinha. Ela não tinha nem dobrinha pra encher, não. Ela já nasceu com todas as dobrinhas cheias. E aí foi esse ponto aí que eu descobri que ela não teve muito contato desde essa época. E minha filha nasceu. Os primeiros dias, gente, olha, foi parto normal e tal, mas eu não tinha leite. Não, e assim, as pessoas falam, não tem isso de não ter leite. Eu não tinha leite. Apertava meu peito, a enfermeira apertava, gente, não saía uma gota, assim, de colosseia, nada, não molhava nada. E assim, eu naquele desespero, porque eu tinha que amamentar, porque a amamentação é vida, que a amamentação traz imunidade, aquele surto, né, de pós-parida mesmo. Aqueles hormônios supitando na minha cabeça e nada de leite. Então já foi um estresse, eu fiquei muito estressada, eu chorei demais. E aí a minha mãe já tava lá comigo e assim, eu não tinha leite, gente. Não adianta o pessoal falar, é claro que tinha, o tanto que o bebê suga, o tanto que cabe no estômago dele, não tinha. A enfermeira que foi furar a orelha da minha filha, ela apertava meu peito, nada, não saía uma gota, sabe, não molhava, nada. Aquilo desesperado, né? Você pensa, hormônio explodindo de pós-parida. E eu lá não conseguia alimentar minha filha. E desde lá da maternidade, que eles falando que eu tinha que colocar ela no peito, que era assim que o leite ia sair e tal, ela só chorava, ela esgoelava, porque ela sugava e não saía nada. Então assim, já começou uma tensão, sabe? Então só de colocar ela no peito eu já começava a ficar tensa, ansiosa, angustiada. Mas vamos lá, tinha que colocar a menina no peito, tantas horas eu colocava e nada adiantava. Quando chegou na segunda-feira à noite, e a minha mãe tava lá e tal, falou assim, ó, vamos dar uma mamadeira pra ela. Aí o que eu fiz? Dei a mamadeira, porque na angústia, no desespero, você não sabe o que faz, você só quer que seu filho seja nutrido. Então, vocês vão percebendo, assim, na minha gravidez eu já não comi muita coisa. Aí já veio esse primeiro contato dela comigo pra amamentar, já foi esse desespero, essa angústia que eu tinha, tá, dei a mamadeira, ela, ó, blá, tomou tudo. 3 horas da manhã, Cecília acordou de novo. Aí eu coloco no peito. Nada, gente. O treino sai e tal. Falei, vou dar outra mamadeira. E aquele desespero. Até que uma santa, gente, ela é santa. A enfermeira do meu plano de saúde, a Tamira, que ela chama, ela mudou, assim, o trilho da minha caminhada de amamentação. Ela me ligou na terça-feira à noite, que eu já tava no auge do meu desespero de chorar. Tudo que eu tinha pra chorar, eu não conseguia parar de chorar. Eu não ia tolerar mais uma noite daquele jeito. Ela falou pra eu comprar um negocinho que chama Mama Tutti. E aí eu comprei uma sondazinha que você cola aqui no peito, coloca a fórmula lá, coloca o bebê pra sugar. E ele vai sugar a fórmula, mas ele tá ali sugando seu seio, então ele vai estimulando, você acalma, porque uma das piores coisas que tem pro seu leite, pra você não produzir leite, é o estresse, né? Então se você não quer produzir leite, fique estressada que vai dar muito certo. E aí foi o que aconteceu, eu muito estressada, não produzia leite. Então na terça-feira de madrugada não tinha condição, meu marido foi lá, correu no Araújo, comprou, a gente testou, mas foi meio desesperador, e eu falei, não, amanhã de manhã a gente começa a fazer esse negócio. Beleza, dormi tranquila, dei a mamadeira a noite inteira, do jeito todo errado, mas tá, foi. Quando foi na quarta-feira de manhã, eu usava aquelas conchas
até pro meu peito não assar, né, pra eu ver se estava produzindo alguma gotinha ali, qualquer coisa, eu comecei a usar. E aí eu acalmei meu coração, né, eu fiquei mais tranquila, porque eu tava vendo que ela tava sugando um negocinho, tava dando certo. Quando foi na quarta-feira à noite, gente, veio meu leite. Não, mentira, meu leite não veio na quarta. Meu leite veio na quinta-feira, aí a Concha começou a dar leite e aí ela foi sugando cada vez menos o Mama Tutti. Cada vez menos do leite que eu colocava lá no potinho e mais do meu. Quando foi no sábado eu eliminei e aí foi felicidade pra sempre, até o dia que você quer tirar o peito, né? Tudo bem. Foi alegria e aí ela mamava, só que ela tinha muitas cólicas, muitas cólicas. Ela tinha 4 crises de cólicas por dia. Então aí um monte de coisa eu fui eliminando do meu cardápio. Então novamente aquele estresse de cólica que você não aguenta mais, você acha que você vai surtar. Qualquer mãe aqui que teve filho com cólica sabe como que é. Imagina 4 crises por dia. E uma delas, obviamente, na madrugada, né? Então eu fui parando de comer tudo. Eu parei de comer couve, parei de comer doce, parei de comer um monte de coisa que eu gostava pra ver se melhorava. Fiz aquele teste se ela é alergia à proteína do leite. Fiz tudo que vocês imaginaram. Nada. Deu 4 meses, o dia que ela fez 4 meses, acabou a cólica. Hoje, com quase 2 anos, 1 ano e 6 meses mais ou menos, a gente descobriu que ela ficou intolerante à lactose, mas ela não era, porque ela não tinha sintoma nenhum. E ela intolerante à lactose, então hoje a gente cortou tudo que tem lactose, mas ela nem é com tudo, assim, é mais com leite, com iogurte. Os outros alimentos, queijo, requeijão, é um pão que tem leite, um biscoito que tem leite, não dá problema para ela. Só se ela tomar muito sorvete, às vezes ela assa, o cocô fica mais líquido, mas tá tranquilo isso aí, a gente já superou, tudo bem. E eu amamentei ela até 1 ano, e aí foi porque pra mim já não tava muito feliz com aquela situação e eu quis encerrar e deu certo o meu processo de desmame, nosso processo de desmame, né, e aí ela parou de amamentar. Então vocês conseguem ver que foi o período da minha gravidez, que eu não consigo comer muito bem, depois foi esse estresse pra ela começar a amamentação, depois desses períodos de cólicas que eu cortei muitos alimentos do cardápio, então foi mais um período que ela não teve contato com sabores diversos, porque a amamentação ela tem esse plus a mais, vamos colocar assim, da criança, do leite ficar com um sabor diferente dependendo do que a mãe come. E aí eu comecei a comer aquilo que eu via que dava menos cólica para ela, então ela foi tendo essa experiência do paladar restrita novamente, porque ela não tinha tanto contato. Aí depois desses 4 meses, na verdade até um pouco antes, que eu vi que não resolvia muito bem, eu voltei a comer de tudo, e aí ela voltou a ter mais contato. E aí começou o nosso período de introdução da papinha. E aí assim, eu já conhecia do método BLW, já conhecia um monte de formas de amamentar, mas eu fui naquilo que era mais fácil, que eu tinha mais apoio da minha família, que é aquela papinha amassada e tudo misturada, e que não foi muito bom. Assim, ela comia, tinha algumas coisas que ela não gostava, eu meio que insistia vários dias, isso é péssimo. Então assim, até conversa com meu marido, falando, não, eu errei tanto, né, com a minha filha, se eu pudesse voltar atrás, mas a gente não pode voltar atrás. Então a gente tem que fazer o que pode ser feito hoje, agora. Aqui e agora e ponto, acabou. E hoje eu tenho consciência disso, mas eu posso passar isso pra vocês, né, eu posso contar pra vocês algumas coisas que eu considero que foram, assim, chaves para essa dificuldade alimentar da minha filha, mas que eu não tenho como voltar atrás. E está posto, é assim. E aí a gente começou a introdução alimentar, foi dando aquelas papinhas misturadas, no início é bem difícil, ela colocava tudo pra fora, não sabia, né, o que fazer com o alimento, e uma imaturidade também, mãe de primeira viagem, você escuta todo mundo, e na verdade quando você escuta todo mundo, você não escuta ninguém, e aí você vai fazendo tudo, todo dia você faz de um jeito, você não tem uma linha de raciocínio. Então eu me vi muito perdida, sabe, nesse processo de introdução alimentar. E aí veio 1 ano, mas ela foi levando, ela foi aceitando, só que ela foi eliminando, cuspindo, cada dia ela comia menos coisa, menos. Eu fui parando de oferecer, com aquele medo dela não aceitar, vai dando meio que preguiça de fazer e dela rejeitar a comida, você gasta um tempão fazendo aquela comida e o bebê não come, a criança não come, então aquilo vai desestimulando a gente a fazer os alimentos. E é importante, eu acredito que é importante eu falar isso pra vocês, porque pode ser que você também tá passando por isso, você também passa por isso, e às vezes você acha porque eu sou uma terapeuta ocupacional, que trabalho com transtorno alimentar, que eu tenho todo o conhecimento, tudo pra dar certo, isso vai dar certo comigo e eu tô mostrando pra você que não deu. E por que não? Porque uma coisa é eu ser terapeuta ocupacional e eu orientar uma família. Outra coisa é eu ser a mãe e eu fazer. E na hora que eu estou no papel de mãe, eu me igualo a qualquer mãe. Eu sou só uma mãe
ali com a minha filha, com as angústias, com as trocas, com os mesmos medos, com tudo. Talvez é mais fácil eu acordar e falar, é assim, assim, assim que tem que fazer. Agora, o fazer em si depende de cada um. Depende da minha força de vontade, depende do meu querer fazer, sabe? É igual o cigarro, todo mundo sabe que cigarro faz mal, mas tem gente que continua fumando. E eu sou terapeuta ocupacional, eu tenho conhecimento, muito conhecimento de desenvolvimento, conhecimento da alimentação, eu tenho conhecimentos básicos nutricionais. Obviamente eu não tenho um conhecimento amplo de nutrição, porque eu não sou nutricionista, né? Eu não sou especialista no alimento propriamente dito, mas eu sou mãe. E aí é aí que está o nosso ponto de encontro, sabe? É a nossa interseção. E assim, uma coisa eu posso te orientar com conhecimento e para você colocar em prática. E outra coisa é contar como que foi para mim, que também não foi fácil. Para mim não é fácil ainda. Eu ainda tô nesse processo de aumentar o leque de oportunidades, aumentar o cardápio da minha filha, que ainda é restrito, ainda é muito restrito. Mas a gente tem lutando e conseguido e vencendo muitas barreiras. E eu junto com ela, eu também tô introduzindo alimentos que eu não comia. Tô introduzindo para ela também poder comer. E é o exemplo, né? Eu sou a base dela, eu sou o exemplo dela, ela e o pai, né? As pessoas que ela convive ali todos os dias. Somos nós três. O nosso núcleo familiar ali, somos nós três. E é nós dois primeiros que temos que fazer a mudança para depois ela fazer. E aí a gente foi percebendo. E o que eu percebi, assim, na hora que eu comecei a colocar em prática para ela, que eu criei uma linha de raciocínio e falei, eu vou fazer nessa ordem. Por que eu pensei isso, né? Porque eu comecei a colocar em prática, mas eu colocava, assim, os meus conhecimentos e eu vi que não estava funcionando tão bem, meus conhecimentos soltos. E eu falei, gente, é por isso que às vezes meus pacientes não vai, porque eu não passei para eles uma linha. Essa semana você vai fazer isso, a próxima semana é aquilo, a outra é isso, e aí o resto você vai continuando fazendo. E aí eu vou orientando, sabe? A gente vai orientando, nós profissionais de saúde, a gente faz isso, a gente vai orientando, vai orientando, vai orientando. E aí o pai, ele não consegue, a mãe não consegue juntar isso tudo e colocar em prática. Ele vai fazendo e às vezes vai se perdendo. E a alimentação é o dia a dia em casa, é o todo dia, é o todo lanche, todo almoço, todo jantar. É a alimentação, é o tempo todo ali de contato, é o outro que cuida lá na escola. E aí, dependendo da forma que é abordado lá na escola, o nosso trabalho se perde lá na escola, mas não se perde em casa. E aí a gente vai fazendo esse movimento. E aí, na hora que eu fui colocando em prática, eu fui vendo que precisava dessa linha. E na hora que eu pus essa linha, a coisa deu certo. Na hora que eu testei com a minha amiga, deu certo. E agora que eu tô testando com meus pacientes, tem dado certo. E eu quero muito que dê certo com você também. Então vai seguindo o meu conteúdo, vai lendo o que eu tô falando. E a gente vai seguir esse caminho para dar muito certo. E a mudança acontece primeiro em nós mães. A gente tem que querer mudar. A gente tem que ser a primeira a identificar que aquilo não tá bem, que não tá fazendo bem para nossa criança, não tá fazendo bem para nossa família. E na hora que a gente identifica isso, a gente busca ajuda, a gente segue um caminho, e o caminho é do conhecimento. O caminho é da informação. Quando a gente tem informação e a gente tem a coragem de colocar em prática, de seguir aquela linha de raciocínio, gente, muda. Primeiro que as brigas acabam, a primeira mudança que você percebe é essa, o estresse acaba completamente. Depois o seu filho passa a comer mais alimentos, passa a comer melhor. E aí, consequentemente, você vai ficando menos estressada, vai tendo coragem de fazer mais comida, vai tendo coragem de apresentar mais alimentos e vai virando um ciclo positivo na sua vida. Dizer que já é mil maravilhas na minha? Não é, acho que tá longe disso. Acho que qualquer um que tem uma criança, pelo menos até uns 11 anos, vai ser uma luta, né? Uma coragem diária ali com a alimentação, porque tá aprendendo a comer. E comer é isso. Até hoje, às vezes, a gente enfrenta algumas dificuldades. Você vai na casa de alguém que não cozinha tão bem e aí acaba que você come, você vai no restaurante que a comida não tá do jeito que você esperava, você come. E esse é o caminho da alimentação. E eu entrei nela por isso, porque a minha filha me fez mover, a minha filha me fez ter coragem de mudar. E apesar de todos os conhecimentos que eu tinha, eu deixei isso ir. Eu nos deixei perder, sabe? Eu nos deixei perder. E na hora que a gente se perdeu, que eu vi que a gente precisava retomar um rumo diferente. E eu vi que dá certo. E eu quero que dê certo pra você também, tá bom? Muito prazer. Tô muito feliz que você escutou toda a minha história e quero que você caminhe junto comigo e eu quero caminhar junto com você. Tô aqui para o que você precisar. E se inscreva aqui no meu canal, curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama, que você quer que conheça a minha história, até para ter mais confiança no meu trabalho. Passe pro seu marido, para sua mãe, para sua sogra, para sua tia, quem estiver com você, tá? É um prazer te conhecer, é um prazer ter você em minha vida. E muito obrigada por estar aqui.
E eu tenho um perfil lá no Instagram, que é @barbaramoura.to. Lá eu mostro mais do meu dia a dia, alguns vídeos com a Cecília, que foi quem me fez ter esse ato de coragem. E vai ser muito bom ter você lá comigo, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.